Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para apresentar mais um céu do mês, dessa vez o céu de maio de 2016. E eu tenho certeza que tem muita gente ansiosa aí, estava perguntando nos últimos dias por esse vídeo e por essas dicas. Realmente tem muita coisa legal para a gente ver em maio. Tem chuva de meteoro, tem trânsito de Mercúrio, tem Marte em grande destaque, mas vamos apresentar em ordem cronológica. Começando com uma chuva de meteoros, os Eta Aquarídeos. Os Eta Aquarídeos são produzidos toda vez que a Terra encontra a trajetória do cometa Halley. O cometa Halley, claro, passou por aqui em 1986, a última vez, e desde então já deixou as redondezas do nosso planeta, foi para os cafundós lá do Sistema Solar, vai voltar 76 anos depois, mas o trajeto dele fica cheio de detritos deixados pelo astro, e todo ano a Terra atravessa a órbita e, portanto, tem essa chuva de meteoros. Aliás, tem duas chuvas de meteoros causadas pelo Halley. Essa é a primeira do ano, em maio, e a segunda do ano, os Orionídeos, em outubro. Muito bem. Quando a Terra faz essa travessia em maio, por volta do dia 5, na virada do dia 5 para o dia 6, a gente tem esse pico da chuva de meteoros. Elas são chamadas de Eta Aquarídeos justamente porque é de lá que parecem emanar os meteoros. O radiante fica naquela direção. O melhor horário para observar no dia 5, na virada do 5 para o 6, será a partir das 3 da manhã, quando a constelação de Aquário já sobe no céu. E aí, depois das 3 da manhã até o amanhecer, você vai poder tentar observar essa chuva. Vai ser bem bacana, espera-se um bom número de meteoros. Quanto mais ao norte do país você tiver, melhor para observar. Mas de toda forma, mesmo quem estiver na região sul, vai ter a chance de tentar encontrar um ou outro meteoro. Lembrando sempre que isso aí não é nenhum espetáculo pirotécnico, fogos da Disney, não é nada disso. Você tem que ter um pouquinho de paciência, olhar para o céu. Não importa muito que direção você olhe, só tenha em mente que o radiante está naquela direção, então os meteoros vão parecer partir daquela direção, mas eles podem aparecer em qualquer região do céu. E ter uma paciência de ficar olhando pelo menos uma hora para você ter uma chance de ver um bom número de meteoros. Agora vamos para o tópico mais quente do mês, que é o famoso trânsito de Mercúrio. Ou seja, o planeta Mercúrio vai passar à frente do disco solar com relação à Terra. Esse é um fenômeno que só pode acontecer aqui para os planetas Mercúrio e Vênus, que são os que têm órbitas mais internas que a Terra com relação ao Sol. Então, o trânsito de Mercúrio acontece no dia 9. Ele começa às 8h12 da manhã e termina às 3h42 da tarde. Portanto, você veja que o período do começo, do meio e do fim está todo durante o dia, com relação ao fuso horário brasileiro. Então nós vamos poder observar ele em sua integridade, do começo até o final. Agora, como se observa um trânsito de Mercúrio? Bem, Mercúrio é muito pequeno para você enxergar, mesmo que você use. Claro, você não pode olhar para o Sol diretamente, certo? Você tem que usar algum tipo de proteção, óculos que tenha filtro adequado para você fazer esse tipo de observação. E não é qualquer óculos de sol, tem que ser óculos com filtro adequado para observação solar. Mas mesmo nesses casos, a olho nu você não vai conseguir ver o trânsito de Mercúrio, porque Mercúrio é o planetinha menor que nós temos no Sistema Solar. Ele é muito pequenininho e é impossível você distinguir o pontinho preto que seria o Mercúrio passando à frente do Sol. Você vai ter que usar um instrumento óptico para isso. E agora vai um lembrete muito importante. Nunca, jamais, ever, pegue um instrumento óptico e olhe para o Sol. Seja binóculo, telescópio, não faça isso porque você vai ficar cego. O que você tem que fazer é o seguinte. Tem dois jeitos de fazer isso. Um que é mais simples, que praticamente todo mundo pode fazer, e outro um pouco mais complicado para quem tem equipamento adequado. O mais simples é você usar um binóculo ou um telescópio, apontar ele na direção do Sol e aí projetar a imagem gerada por esse binóculo num anteparo, uma folha de papel, uma cartolina branca, alguma coisa que dê para você distinguir. E aí regulando tanto a regulagem do foco no seu instrumento óptico e regulando a distância do papel, você obtém o melhor foco para enxergar uma imagem nítida do Sol nessa projeção. Aí você pode observar o pequeno Mercúrio atravessando a superfície solar. A outra opção, para quem tem mais
recurso, mais possibilidade, é usar um telescópio já adaptado com filtro adequado para observação solar. Aí você pode fazer a observação direta sem o uso de anteparos, mas isso só para quem tem o equipamento adequado. De toda forma, eu tenho certeza que você vai ver muitas imagens do trânsito de Mercúrio, porque várias instituições estão prometendo fazer transmissões ao vivo, a NASA inclusive pretende fazer uma transmissão ao vivo, e aí a gente vai ter um monte de imagens muito bonitas, muito bacanas, feitas por gente especializada, para poder mostrar esse fenômeno que é bacana, não é absolutamente raro, calcula-se que vão acontecer 14 trânsitos de Mercúrio durante o século XXI, dos quais 2 já foram, esse vai ser o terceiro, e o próximo, se não me engano, vai ser em 2019, então quer dizer, não é uma coisa absolutamente rara, mas é sempre uma oportunidade legal, e é uma curiosidade a mais, porque a gente pode ver esse planetinha mais ou menos pelo mesmo processo que a gente descobre planetas fora do sistema solar. Ou seja, vendo a pequena redução de brilho que ele causa quando ele passa à frente da sua estrela. Para terminar o mês, no dia 22 nós temos a oposição de Marte. O que é a oposição de Marte? Bom, a gente já falou da oposição de Júpiter em abril, né? É quando a Terra se interpõe entre o planeta e a estrela, o Sol, né? Então você imagina, o Sol está aqui no meio, a Terra está aqui e Marte está aqui, exatamente em oposição ao Sol. O resultado disso é que nós temos um momento de máxima aproximação, né, de maior proximidade entre a Terra e Marte. Então vai ser um momento especial para a gente observar o planeta vermelho. Em anos anteriores começaram a circular até aqueles rumores, não, Marte vai aparecer do tamanho da Lua no céu. Não, claro que não, isso é tudo mentira. Mas ainda assim você vai ver Marte como uma estrela bem brilhante, de brilho fixo no céu. E claro, se você tiver instrumentos ópticos, telescópio, você vai poder observar ainda com mais clareza, de repente com aqueles telescópios mais poderosos até observar detalhes da superfície de Marte. É curioso que no século XIX, quando os telescópios estavam começando a evoluir e os pesquisadores estavam tentando estudar a superfície de Marte pela primeira vez, eles esperavam esses momentos de oposição como os momentos mais especiais para fazer essas observações, uma vez que Marte está mais perto da Terra e como é um planeta também muito pequeno, a proximidade nesse caso faz muita diferença para a observação. Bacana, portanto, a oportunidade da gente dar uma olhadinha em Marte, lembrando que nesse período de oposição também é mais ou menos a mesma época em que as sondas enviadas para Marte são lançadas, né? Porque você aproveita o momento em que os planetas se encontram, então tipo, a Terra está aqui girando mais rápido, Marte um pouco mais devagar, e nesse momento que eles estão se aproximando, que a Terra está pegando velocidade para ultrapassar Marte, a sonda é lançada e faz aqui o caminho e vai encontrar Marte lá do outro lado. Essa é a trajetória de menor energia para fazer essa viagem, por isso são aproveitadas essas janelas. Imagina tentar lançar uma coisa para Marte quando a Terra está aqui e Marte está lá do outro lado do sistema solar. A viagem fica muito maior, muito mais difícil, muito menos natural, precisa de muito mais energia, foguetes muito mais poderosos, ou seja, ninguém tenta isso. Todo mundo aproveita as ocasiões em que Marte e Terra se aproximam, que acontecem mais ou menos a cada 2 anos. Certo? Então é isso, pessoal. Voltamos no mês que vem com mais dicas de observação do céu, mas maio é um mês que promete. Fique ligado.